Pessoal, boa tarde. Queria trazer um assunto aqui que talvez tenha alguma importância sim. É a respeito daquelas áreas básicas da nossa vida, de trabalho, de lazer, que pode envolver comida, bebida, o próprio trabalho em si, o estudo. Então, são áreas que a gente deve refletir e, às vezes, buscar algum tipo de motivação para que a gente não fique estagnado numa área de conforto. Eu queria aqui trazer a primeira situação do trabalho. Tem muita gente novo que fica protelando em sair de casa para trabalhar, porque acha que isso o trará sofrimento para ele, né? Está acostumado naquela área de conforto, no sossego do lar, né? Com a assistência dos pais. Eu quero dizer para essas pessoas que existem situações que a gente tem que se decidir. E o trabalho é uma delas. Chega um momento, eu acho que chega para todo mundo. Eu falo mais isso como uma motivação, mas chega o momento que de tanto você não fazer nada, você mesmo fica entediado daquela situação e tipo que a sua natureza fica lhe expulsando de casa para ir trabalhar, né? Então são situações que se você ficar dentro de casa, dependendo dos pais, você nunca desenvolve, né? E às vezes é preciso realmente disso, dos filhos até sair da casa dos pais, passar por alguma aflição, para que eles possam ganhar experiência, né, resistência, resiliência, porque a gente sabe que a vida não é fácil e a gente não vai ter pai e mãe por toda a vida, né? A tendência é que os nossos pais vão antes do que nós, a tendência é essa, né? Então, quanto mais cedo a gente enfrentar essa vida ou se convencer de que isso é uma necessidade, um mal menor para evitar um mal maior, eu diria assim, porque não tem como você fugir disso, né? Uma hora chega e é bom que a gente esteja preparado e sabendo que isso é uma realidade, né? Eu acredito que todas as pessoas pensam dessa maneira, né? E se não pensam, vão uma hora ou outra se confrontar com essa realidade. Uma outra coisa que eu quero trazer, né, é a respeito da pessoa que engordou muito. Eu quero trazer só contrabalancear para ver que tem certas situações e certas áreas da nossa vida que não tem como você ficar protelando, né, achar que vai ter algo que vai cair do céu para que você resolva alguma situação. Não, tem que enfrentar a situação mesmo de frente. Pessoa que, digamos, por essa situação mesmo, de conforto, que ficou na casa dos pais durante muito tempo, sem trabalhar, né, só no celular, de repente engordou, e aí essa pessoa fica protelando em fazer uma dieta, pensando assim, não, dieta faz a gente sofrer muito, a gente fica com fome, dá dor de cabeça, né, mas tem que se fazer a dieta. Se for o caso, consultar um médico, nutricionista, para ver até que ponto a pessoa pode ir nessa dieta, mas tem que fazer. Não adianta a gente ficar protelando e achando que se começar a dieta vai sofrer. É melhor a pessoa pensar da seguinte maneira: se eu não fizer a dieta, eu vou sofrer mais ainda. Por quê? Porque eu vou ficar gordo, né? Vou ficar provavelmente mais na frente com problemas de saúde, as roupas que eu vou usar talvez vão ficar apertadas, vou ficar com uma aparência não muito boa, né? Não vou dizer que feia, porque existe muitos gordos bonitos, né? Então, mas tem toda uma situação que atrapalha a vida da gente, a gordura, até às vezes para você dormir, né? Não é das coisas mais desejadas por nenhuma das pessoas. Simplesmente as pessoas chegam a um peso, às vezes por algum descuido, às vezes por problema realmente de saúde, mas a situação tem que ser enfrentada, porque ou se enfrenta agora ou se engorda mais, e aí o sofrimento pode vir de qualquer maneira. Quer dizer, tem coisas que você não pode estar protelando, enfrentar logo, porque de um jeito ou de outro você vai sofrer. E é melhor você sofrer buscando um objetivo bom do que você se entregar para não sofrer e ter que sofrer ainda mais, né? Porque as consequências de você não tomar a sua decisão vai gerar um problema ainda maior futuramente.
né? E até presentemente. Então eu queria alertar as pessoas para não ficarem protelando tanto a respeito dessas situações. A respeito de estudo também, né? A gente vem de um tempo aí que as crianças passaram muito tempo sem estudar, só no celular ali, sempre em jogo. Alertar também, porque se a pessoa estuda, pensa que está batendo cabeça, está sofrendo com aquela situação do estudo, tirando um tempinho para estudar, indo para a aula, mas é pior se não for estudar, né? Se não for estudar, lembre-se, você vai ficar escravo dos outros, você não vai saber ler, você não vai saber interpretar um texto, você não vai desenvolver o seu intelecto, né? Então você, mais adiante, você vai precisar trabalhar em uma área que com certeza vai trazer algo de um trabalho melhor para você. Você tem que ter algum estudo, tem, né, que ter um desenvolvimento intelectual, né, psicológico, mental, de estudos, né, que vai fazer com que você possa desenvolver os seus talentos melhores, né? Aqueles que falam melhor, que se expressam melhor, que estudam e que interpretam melhor textos, sabem entrar na área de matemática. As pessoas que estudam bastante português e têm um domínio da língua, ele pode se aprofundar em qualquer outra área, filosofia, o inglês ele pode buscar. Então o português é uma área muito boa para ser estudada, e em todas as áreas, né? Importante que a pessoa se decida pelo estudo e não fique protelando em estudar, e que os pais entendam isso, porque se o filho não estudar, não se sacrificar agora, mais tarde ele está sendo sacrificado, se sacrificando de qualquer maneira. Então são coisas que a gente não pode estar protelando na nossa vida, né? A respeito também para você ver que tudo tem um lado e tem o outro lado, a respeito até de bebida, né? Às vezes eu fico imaginando, né? Tem muita gente que chega um fim de semana, não quer ficar sem beber, porque diria estar, digamos assim, perdendo uma alegria. Não, beber ali com meus amigos, me divertir e tal. Mas pense, se você sair para beber, no outro dia você estará, né, depressivo, de ressaca, liso, às vezes terá conversado alguma besteira, né? Isso é o de menos, né? O que acontece na bebida. Mas é o seguinte, se você for beber, você estará se divertindo, mas no outro dia terá o dia, digamos que do pagamento, né? A ressaca, do contraponto. Então, tudo a gente tem que ter aquela visão que tem um lado e tem o outro lado, né? Você, às vezes, fica pensando que só existe o lado. Só existe o lado de eu comer bem e não tem resultado com isso. Só existe o lado de eu ficar na casa dos meus pais, dependendo dos meus pais, e não tem contraponto com isso, né? Só existe o lado de eu beber e não tem o outro dia a ressaca, né? Só existe o lado de eu não vou estudar porque isso me causa dor de cabeça, e você não pensa que tem o outro lado. Não tem como, de qualquer maneira a pessoa sofre, mas é melhor sofrer pelos objetivos bons e mais tarde ter que sofrer pelas suas decisões erradas, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem que ter resiliência, tem que ter forças, né? E tem que ter sabedoria para entender as situações de decisões que a gente toma em nossas vidas. Então, é muito importante a gente entender essas situações para que a gente não fique levando a nossa vida sendo enganado pelo nosso próprio cérebro, né? Pelas nossas próprias atitudes. Existem áreas da nossa vida que a gente tem que tomar decisões, né? E a não tomar decisões pode ser muito pior do que a própria tomada, né? Então, refletir sobre isso e buscar sempre o bem em tudo isso, né? Que seria o trabalho, seria a dieta, no caso da pessoa estar engordando, seria o equilíbrio na bebida, né? No caso de a pessoa querer beber, se decidir pelo estudo ao invés de não estudar, né? Porque de um jeito ou de outro a pessoa vai chegar um momento que vai se deparar com uma situação de dificuldade. Melhor a dificuldade agora, consciente, sabendo que essa dificuldade mais na frente vai gerar um benefício para você e para a sua futura família que você irá construir. Boa tarde.